Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igifral. E hoje nós temos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre inovação, saúde, conforto e tecnologia aplicada às roupas íntimas descartáveis. Especialmente agora, com a parceria da Igifral mais Lycra, criou-se uma geração de novos produtos com ajuste superior, discrição e mobilidade. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber os convidados que representam exatamente essa união entre tecnologia e cuidado com as pessoas. Primeiro, Paulo Junqueira, que é diretor industrial da Eurofral, que vem hoje como parceiro de conversa, trazendo a visão da indústria e também fazendo perguntas aí diretamente para o doutor Horácio. E também, agora, já que eu falei dele, né, o doutor Horácio Alvarenga, que é médico urologista, professor, doutor associado da UEL e da PUC, chefe de serviço de transplante renal e cirurgia robótica da Santa Casa de Londrina e ocupante da 21ª cadeira da Academia Paranaense de Medicina. Sejam muito bem-vindos, vocês dois, sou muito feliz de receber aqui o doutor Horácio, né? Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Gabi, acho isso uma oportunidade de a gente poder estar aqui hoje, né? O Paulo e você está discutindo cuidado com pessoas, né? Bom, Paulo, a gente vai começar com você para a gente falar um pouquinho sobre essa união, né? O que a Igifral pensou em trazer essa tecnologia têxtil, né, como a Lycra, para as roupas descartáveis? Então, Gabi, a ideia justamente ela começou quando a gente começou a entender que o mercado em si de fraldas descartáveis, ele tinha muito preconceito no uso do produto, né? As pessoas de mais idade, elas entendiam que era um produto que arremetia muito a pessoas acamadas, pessoas doentes, e a gente entende hoje que a incontinência é uma condição muito normal, né? E a gente quis trazer isso de uma maneira diferente. Então a gente começou a construir um produto muito mais voltado para uma roupa íntima descartável, uma roupa íntima atrelado ao dia a dia da pessoa, do que uma fralda em si. E nessa construção com a Lycra, a gente começou a aproximar o produto em construção, em corte, em formato de uso de uma roupa íntima, como uma cueca, como uma calcinha, né? E a ideia de trazer a Lycra nessa parceria foi justamente para trazer essa força do mercado têxtil que a Lycra tem, assimilada ali a produtos de conforto, segurança, elasticidade, e incorporar isso no produto. E aí foi onde a gente trouxe essa parceria inédita, dessa collab entre a Igifral e a Lycra, trazendo ali para quem vai usar o produto mais segurança, mais conforto e, além de tudo, tentar quebrar um pouquinho desse mistério de incontinência, que é uma coisa normal, que a gente quer o quê? Acima de tudo, dar dignidade para quem tem essa condição de incontinência. Então, a construção da Igifral mais Lycra, ela vem muito atrelada a isso. Bom, e agora perguntando até para o doutor, até o Paulo falou que não tem idade, e é realmente o slogan, né? Liberdade não tem idade. Doutor, o que muda na saúde e no bem-estar de um paciente que ele começa a usar roupa íntima descartável, mas essa questão mais confortável, isso traz um pouco também de mais autoestima e até da liberdade, né? Com certeza, né, Gabi? A gente tem dados de que 45% das mulheres após os 40 anos de idade vão experimentar algum grau de incontinência. E os homens, um pouco menos, mas pelo menos 15% vão apresentar, né, essa incontinência. E a incontinência ela está diretamente relacionada com qualidade de vida, porque a ureia, que é um dos produtos da urina, quando em contato com o ar ambiente, né, ela tem aquele odor, né, típico, e isso faz com que a pessoa se sinta muito mal. Então a perda da qualidade de vida desses pacientes é muito grande. E o que a gente tinha no mercado, né, Paulo, os produtos, as fraldas, né, como a gente chama, né, esses produtos, tem uma conotação, de certa forma, que a pessoa já não se sente muito à vontade, ela já se sente, de certa forma, né, desconfortável por estar, né, com essa fralda. Só o fato de usar a fralda, de alguma maneira, já coloca essa pessoa numa situação de desconforto. E claro, que se você tiver um produto, né, uma roupa íntima, que possa coletar essas pequenas perdas, trazendo um conforto para esse paciente, isso é uma mudança substancial na sua qualidade de vida.
Ô, doutor, até que a gente falou, né, sobre isso, o senhor falou sobre a quantidade, que às vezes na mulher é um pouco maior, no homem, dentro do consultório, né, quando chega lá, a pessoa procurou, está com algum problema, precisa às vezes até ir para uma cirurgia, né, entrar num procedimento mais invasivo, aceitação desse público, quando você fala a palavra fralda, é muito mais difícil, né? Exato, né? O fato de você dizer que você tem, né, uma roupa íntima, um dispositivo que vai te dar um conforto, um dispositivo que não vai aparecer, ela vai permitir com que ela use roupas, né, absolutamente normais e que vai coletar essas pequenas perdas, eu até acredito que isso vai tirar alguns pacientes da cirurgia, porque nem sempre a cirurgia é curativa para esses pacientes. Então, se ela tiver um produto que traz um conforto no qual ela se sente, entre aspas, limpa, né? Certamente vai tirar alguns pacientes que iriam para a cirurgia, que talvez com um benefício pequeno e um risco muito grande, porque a gente está falando de pessoas, eu falei, acima de 40 anos, mas à medida que a idade avança, o índice de incontinência vai aumentando também e os riscos de uma intervenção muito maior, né? Então a gente vê que se a gente melhorando a qualidade desses produtos, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida desses pacientes, muitas vezes até evitando que elas vá para algum procedimento se expondo a riscos, né? Nós recebemos aqui no primeiro episódio a Fabiana Pedriali, que é fisioterapeuta, né? Ela cuida dessa parte da incontinência e ela falou um pouco da aceitação. Que a gente falando assim, parece que as mulheres aceitam um pouco melhor, mas ela falou que no consultório ela vê que existe ainda essa questão, né, desse tabu. E aí quando a gente traz aqui a Aegifrau já como roupa íntima descartável, num formato de roupa íntima descartável, que até o Paulo pode falar um pouco sobre isso, essa pesquisa que foi feita, né, para chegar nesse produto que é confortável, que é mais bonito de se ver, é mais delicado, né, para as mulheres colocarem, utilizarem, porque a gente sabe que mexe um pouco com a autoestima, né? Esse trabalho que a gente fez de desenvolvimento de produto, olhando muito isso, foi justamente pensando nisso, né? Porque, claro, é uma roupa íntima, é um produto que ele foi desenvolvido para que não apareça, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa que a mulher, principalmente a mulher nesse caso, até pegando um pouco desse gancho da mulher, ter até um pouco mais de aversão, que foi o contrário do que a gente imaginava, dela entender que ela tem um produto que foi concebido para ela, exatamente para que ela use, que não é um produto ali unissex, até a questão da roupa íntima descartável tradicional é branca, né? E a branca, ela acaba remetendo um pouco mais à doença, um pouco mais à parte hospital, e a gente trouxe esse modelo de uma cor mais salmão justamente para parecer um produto feminino e ser um produto feminino. E essa construção do produto, não só com cor, mas com formato, com corte anatômico que ele vista melhor na mulher, que deixa ela mais confortável, traz uma sensação muito melhor, né? Então a construção foi muito pensando nisso, para que a mulher se sinta na hora do uso do produto como um produto ali que ele realmente adere ao corpo dela como se fosse uma calcinha mesmo. Claro, ele vai ter a parte de absorção, então ele vai ter uma parte ali que não vai ser um absorvente um pouco maior, né? Mas a construção dele foi concebida para que eu tenha um conforto, uma descrição muito maior, trazendo ali um dia a dia mais natural para a mulher. E isso faz diferença no tratamento também, né, doutor? Sem dúvida, né? E a gente tem diferentes perfis. Você tem um paciente, como foi dito aí, que vai estar esperando uma cirurgia, mas ela vai estar acolhida confortavelmente. Eu falei daquele paciente que talvez não possa se submeter a uma cirurgia por outras doenças, né? Diabetes, cardiopatias e assim por diante. Talvez tenha que usar esse produto de forma contínua e ela vai estar sendo atendida no sentido de que ela vai estar usando um produto, como o Paulo colocou, que foi feito para ela, respeitando a sua anatomia, né, e permitindo com que ela use roupas praticamente normais, né? Então isso é muito bom. E o senhor costuma, assim, quando esse assunto aparece, esse tabu dentro do consultório, né? Como é que chega isso, né? Para você que está sentado ali, porque acho que a notícia vem do doutor, olha, a partir de agora você vai precisar, assim, como que vem essa notícia? Como que até para dar essa notícia e receber, né? Essa é uma parte bastante delicada, né? Porque o paciente sempre procura a gente
no sentido de procurar um tratamento definitivo, um ajuste definitivo daquela situação, porque ninguém quer perder urina, né? Mas é uma coisa natural do envelhecimento. E aí, lógico, nós como médicos temos que acolher, né? Identificar o diagnóstico, tem diferentes causas para isso, se é uma causa de uma incontinência que é temporária, que a gente vai poder tratar isso através de medicamento, ou através de cirurgia, né, dependendo da natureza, ou se até é uma incontinência que a gente tem que preparar o indivíduo para conviver com ela. Mas a primeira coisa é desmistificar esse paciente e dizer que, como em todas as áreas da medicina, mesmo que ela tenha que conviver com algum grau de incontinência, nós temos produtos que vai permitir com que ela tenha uma qualidade de vida muito próxima da normalidade. Então, você desmistificar isso para o paciente é muito importante. Né? Eu acho que foi isso que vocês acabaram trazendo, né, para esses produtos, né, Paulo? E quais foram esses principais desafios para incorporar, né, a lycra nesses produtos, para manter a segurança, a absorção, o conforto e também essa ideia, porque eu acho que aqui a Gifral está vindo com uma campanha muito forte sobre isso, né, para a gente tirar o tabu, tirar essa questão mesmo, né, que a vergonha. Sim. A gente precisa falar disso e a gente está aqui falando disso. Exato, a ideia justamente desse podcast é a gente poder falar o que ninguém fala. Que é falar de incontinência como algo normal, uma condição normal, né? E esse desafio muito da construção do produto, porque a gente, claro, não trabalhou, a Lycra é o nosso principal parceiro nisso, mas a gente teve que trabalhar muito, não só em elasticidade, conforto e segurança, mas também suavidade. Por quê? Eu preciso ter um produto que ele seja muito amigável à pele, né? A gente está falando de pessoas, claro, acima dos 40, mas a grande maioria talvez 60, quanto mais idosa a pele, mais sensível, mais suscetível a qualquer tipo, por exemplo, de escaras, né, por questão de umidade. Então, a gente trabalhou muito num produto com uma absorção muito boa, mas também com um toque muito suave para a pele. Para que eu também tenha uma suavidade na hora do uso, eu vou ficar aquele produto, às vezes, como você falou, o resto da vida utilizando, então, um produto que a gente sinta muito amigável, né? Mas eu queria pegar um gancho coraça, até para entender um pouquinho. A gente está falando um pouco sobre isso, de incontinência, muitas vezes tem cura e a roupa íntima descartável é uma transição, né? Mas tem muitos casos que ela não tem cura e é muito mais seguro para o paciente, às vezes, utilizar uma roupa íntima descartável do que passar por um procedimento. Hoje no consultório, a grande parte dos pacientes, ela tem cura, né? Porque o que a gente vê, eu imagino que as pessoas devem procurar o tratamento muito tardio, né? Elas às vezes têm um escape ali, poderia às vezes tratar isso com antecedência, tem um preconceito, vou deixar para ver isso depois, e no final não vai, e aí acaba ficando uma coisa mais grave. Como é isso no dia a dia? Existem situações bastante diferentes. Vou dar um dado só para vocês entenderem aonde que nós estamos isso hoje, que na pandemia 60% das mulheres deixaram de ser tratadas. Então existiu um acúmulo de pessoas com incontinência urinária e isso está sobrecarregando os serviços públicos, os serviços privados também, porque isso aí não escolheu o público, né? Atingiu a todo mundo. Então enquanto esses pacientes estão ainda numa avaliação para discutir qual a melhor forma de tratamento, elas estarão com essas roupas íntimas, de certa forma, acolhidas, até que você possa... Olha aonde esse produto, né, tem uma aplicabilidade enorme. E claro que você vai classificar esse paciente, né, com o tipo da incontinência, qual a melhor forma de tratar, se medicamentoso, fisioterapia ou até cirurgia, né? Ou às vezes os 3 procedimentos são necessários, mas mesmo o tratamento, mesmo quem vai para uma cirurgia, às vezes depois de uma cirurgia, durante um período ainda ele terá algum grau de perda urinária. Então o Paulo colocou uma coisa muito interessante, que a gente precisa falar disso, que a incontinência urinária, ainda que transicional, mas é uma coisa que não é incomum acontecer, porque a mulher, ou mesmo o homem que está com incontinência, ele se sente o último indivíduo no mundo, ele não perdia nada de urina, agora ele está ficando molhado, agora se ele não tem a oportunidade de se trocar de forma adequada, ele passa a ter um cheiro, que às vezes ninguém percebe, mas ele acha que ele está com aquele cheiro, olha onde vai isso, né? Então, eu acho que a aplicabilidade desse produto é muito
muito grande, né, em diferentes etapas do tratamento e independente do perfil do paciente. Você consegue ver uma evolução até na saúde mental desses pacientes, por exemplo, no antes ali, porque eu tenho uma incontinência, eu sofro muito, aí eu posso ali um pós-tratamento ou com um produto adequado, eu imagino que esse tratamento, porque para quem está passando por uma perda, no momento eu começo a conviver com aquilo, depois aquilo começa a me incomodar, eu busco tratamento, e esse tratamento, a saúde mental da pessoa, porque é uma condição, a gente pode falar assim, razoavelmente simples no ponto de vista de ser muito normal, né? Ela não é algo anormal, como você falou, 45% das pessoas é um número gigantesco, né? Então 45% das mulheres é um número muito grande, então se a gente falar assim, quase uma em cada duas mulheres vai ter incontinência em algum momento, então é um número muito grande ali depois dos 40 anos, então é algo que é normal, e a gente não trata isso como normal porque a gente não acaba falando. Você vê como isso hoje? Os pacientes não tratam isso como normal, porque esse dado é um dado estatístico, mas para você é único, né? Para o paciente que está perdendo urina, então aquela percepção, ela coloca o paciente numa condição de, muitas vezes, de depressão, não quer sair de casa, não quer pôr roupa, porque com os dispositivos que existiam antes, né, as fraldas, vamos dizer assim, não dava para pôr uma calça mais justa, não, né, um vestido, então a pessoa se sentia muito limitada, deixava de sair de casa, deixava de se relacionar, né? Então você com esse produto, né, você está devolvendo esse paciente próximo da normalidade, ou seja, ele vai estar durante esse período, ainda que seja temporário, mas ele vai estar assim, podendo ter uma convivência social muito próximo da normalidade, que muitos pacientes acabam que é muito importante, né? Até para o tratamento da incontinência, Sim. enfim, de qualquer tratamento ali, qualquer problema que você tem ali no canal, né, da uretra, do xixi, é o mais importante. A consciência, a cabeça boa, ela vai te ajudar a melhorar, né, doutor? Acho que tem até índices disso, né, de pessoas que estão melhores, sem um quadro depressivo, elas conseguem até um resultado melhor. Sem dúvida nenhuma, né? Porque também, mesmo os tratamentos mais invasivos, assim, digamos, as cirurgias, nem sempre as cirurgias dão 100% de resultado, né? Então, às vezes, melhora, mas tem pequenas perdas, né? E essas pequenas perdas vão ser beneficiadas de um produto com esse propósito. Doutor, você falou ali dos índices, né? Entre que as mulheres é muito maior. Por que as mulheres elas acabam tendo mais essa incontinência? O homem tem 2 mecanismos de contenção urinária, né? Vou falar um pouquinho de anatomia para tornar isso um pouco mais claro. O aparelho genital e reprodutor masculino é inserido dentro do aparelho urinário, né? E o que dá origem nas mulheres ao útero, no homem dá origem à próstata. E a próstata tem 2 objetivos. Um é produzir o líquido que vai nutrir ou permitir que o espermatozoide fique viável para atingir o óvulo, né? E também tem uma função valvular, ajuda na continência urinária. Por isso que homens muito raramente perdem urina, a não ser quando envelhecem muito, tem problemas de próstata ou tem algum problema neurológico, aí ele começa a manifestar a incontinência urinária. Por isso essa diferença, que mulheres após os 40 anos, aproximadamente 45% vão ter algum grau de perdas maiores ou menores, e homens apenas 15%, que serão aqueles que terão problemas de próstata ou problemas neurológicos, né? E esses problemas de próstata estão atrelados, por exemplo, a câncer? Eles estão atrelados a quais tipos de doença, normalmente no homem? A próstata, ela tem duas doenças básicas que a acometem. Lógico, pode outras doenças também, como infecção, mas existem 2 doenças que vão ocorrer à medida que o indivíduo envelhece, ou podem ocorrer, né? Uma delas, a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento puro e simples, que nas mulheres é representado pelos miomas no útero, só que na próstata, esses miomas, eles crescem ocluindo a passagem da urina. Se num primeiro momento eles causam retenção urinária, numa fase tardia vai causar incontinência urinária. O outro problema é o câncer de próstata, que são doenças absolutamente independentes, ou seja, a hiperplasia benigna, né, que é
correlato ao mioma feminino, não tem nada a ver com o câncer de próstata. São doenças absolutamente independentes, assim como o tumor de endométrio, o tumor, né, do útero como um todo, não tem nada a ver com os miomas. São condições benignas, né? Mas esse tumor de próstata pode levar à incontinência urinária, né? Só pela presença do tumor, né, quando não tratado adequadamente, ou pela intervenção, né, cirúrgica no tratamento do tumor, também pode levar à incontinência. Então, um pós-cirúrgico ali, ele pode ter incontinência também do câncer de próstata. Aliás, quase todas as cirurgias de próstata, durante um primeiro momento, o indivíduo pode conviver com incontinência urinária. É bem comum isso. Por isso que é importante a prevenção, né? A gente já passou aí pelo Novembro Azul e é importante falar também, né, da procura médica para prevenir, né, esse tipo de doença que tem ali, né? A gente consegue fazer os exames igual as mulheres fazem, da mama existe um exame para a próstata. E hoje em dia não é mais daquele jeito, né? Tem gente que tem medo, né, doutor, de ir no médico porque acha que vai, meu Deus, né? Não é mais assim, não. Eu acho que nós já não estamos mais em novembro, mas não custa a gente ressaltar, né, Gabi? Todo homem, né, a partir dos 50 anos de idade, deve ir ao urologista pelo menos uma vez no ano, onde a sua próstata vai ser examinada, né? E para examinar a próstata tem que ter o exame digital ainda, que é o toque retal. Mas isso não torna ele menos homem, eu falo que torna ele mais homem, porque se ele fizer o exame e tiver uma doença, vai descobrir, ele vai viver mais. Porque ser homem ou não ser homem não depende de você estar vivo, né? Então eu falo que ele é mais homem quando ele faz o exame de próstata. E vai fazer um exame de sangue, que é o PSA, que são exames muito simples. E se o indivíduo é submetido a isso regularmente, mesmo que ele desenvolva o câncer de próstata, esse câncer será descoberto nas suas fases iniciais e ele fica curado e tem uma vida absolutamente normal. E aí a chance de incontinência urinária é muito menor, porque a cirurgia passa a ser uma cirurgia menor também. Quando descobre a doença numa fase avançada, a cirurgia tem que ser uma cirurgia mais radical, onde se remove mais tecidos, e aí a chance de ficar com incontinência urinária é muito maior. Muito maior, então é importante. Ou seja, acho que a prevenção aí, ele é o principal ponto, né? Faz exames e acompanhamento de um médico aí justamente para que pegue essa doença aí na fase inicial. Doutor, e agora sim, falando dessa questão, a mulher, às vezes, ela passa por muitos períodos na vida. Na gestação, às vezes, algumas mulheres acabam desenvolvendo também a incontinência, né? Por conta de, acho que o útero cresce muito, fica difícil segurar e tudo mais. E aí vem, que horas eu devo procurar esse profissional? Que horas que eu tenho que ir no consultório do doutor Horácio? Eu acho que assim, aos primeiros sinais de perdas, já deve ser um momento para você fazer o acompanhamento médico, porque quando você tem incontinência urinária, né, tem diferentes causas. Uma das causas, você deu o exemplo ali, as gestações. As gestações pode desestruturar o assoalho perineal, né? E desestruturando esse assoalho, o esfíncter, ou a válvula, fica um pouco mais frouxa e passa a ter pequenas perdas num primeiro momento, mas quando vem a menopausa, né, depois dos 40, 50 anos de idade, a deficiência estrogênica, que é o hormônio feminino, precipita mais essas pequenas perdas. Então, elas se tornam mais frequentes, né? Então, se começou lá atrás, a doutora Fabiana já poderia estar intervindo nisso, melhorando a musculatura do assoalho perineal e diminuindo essas pequenas perdas que iriam se agravar na menopausa. E aí, depois, na menopausa, também fazer a reposição hormonal e fazer o tratamento fisioterapico junto, isso tende a ajudar. Mas o ideal para procurar é as primeiras perdas. E qualquer paciente, né? Seja homem, seja mulher. Quando começou a perda, começou a perceber, já tem que procurar alguma coisa. Quer ver um dado interessante, Gabi? Às vezes a primeira manifestação de uma doença neurológica, uma doença desmielinizante, né? Pode ser uma incontinência urinária, né? Então, por isso a importância, às vezes a incontinência urinária é uma tradução de um problema muito mais grave, um problema neurológico, que ela acha que é só pela idade. Então, é muito importante, aos primeiros sinais, passar pelo médico, o médico vai conseguir definir a natureza dessa incontinência urinária. Se é neurológica, se é uma incontinência urinária, que a gente fala que é primária, só pela
deficiência da musculatura perineal, hormonal, né? Ou se até outras causas mais raras, por exemplo, tumor de bexiga. Às vezes a primeira manifestação pode ser incontinência urinária. Olha a importância de você, aos primeiros sintomas, estar fazendo uma avaliação médica. Procurar né? um médico. Interessante isso, porque a gente está falando agora da incontinência pura e simples, né? E ela praticamente é um resultado de N outros problemas que podem estar atrelados, alguns nada grave, outros muito grave, e às vezes a gente trata a incontinência como algo vergonhoso que eu deveria correr atrás para olhar isso aí e entender que às vezes eu posso prevenir uma outra doença muito mais grave. Isso é uma Sim. coisa interessante que eu não conhecia. Eu acho que por isso que é importante a gente trazer esses assuntos e conversar, até para o pessoal de casa ter esse conhecimento, né, doutor? Porque às vezes quando você fala que você vai precisar ir no urologista, existe até, né? Meu Deus, mas eu vou no urologista, meu Deus, o que ele vai fazer? É uma situação, às vezes a mulher tá um pouco mais acostumada, às vezes, porque vai no ginecologista, né, desde sempre, mas o homem não tem esse costume, né, de ir uma vez por ano ali, mexe com parte íntima, mexe com uma coisa que às vezes é vergonhoso, né, doutor? Então, acho que esse tabu a gente precisa trazer, Olha é tão esse dado importante. estatístico também. Os homens morrem, em média, 7 anos mais jovens que as mulheres, né? 2 motivos, né? Primeiro, que eles acabam sendo expostos a um trabalho, muitas vezes, de um risco maior. Isso é um fato. Mas não é só isso. Os homens não cuidam da própria saúde, né? O Novembro Azul, ele não tem o objetivo só de alertar os homens em relação ao câncer de próstata, mas sim chamar a atenção para os cuidados de saúde do homem como um todo, para tentar diminuir essa disparidade, né? Então, o homem realmente não gosta de ir médico. E não é só para prevenir câncer, né? Doenças cardiovasculares e assim por diante, né? É importante isso. Esses pacientes que você tem aí, homens, vamos falar de homens agora um pouquinho aqui, dessa parte, principalmente da próstata, tudo. Hoje você tem um dado assim, falar qual a porcentagem deles que tem um preconceito grande nisso e não queria de jeito nenhum estar ali, e quantos aceitariam tranquilamente falar, não, tudo bem, eu tenho uma condição e eu vou me tratar até resolver isso? Eu não tenho dados estatísticos assim precisos, tá? Até porque isso vem mudando, né? Se a gente vê nos últimos 30 anos, onde surgiu um marcador que é especial, um examezinho de sangue que a gente faz para detectar câncer de próstata. Isso mudou de forma substancial porque a gente começou a descobrir a doença na fase inicial. E, ao mesmo tempo, campanhas mostrando a necessidade do homem de cuidar da sua saúde e também prevenir o câncer de próstata. Então, isso vem diminuindo de forma substancial o preconceito, porque o homem começa a entender. Mas vou dizer para você que os latinos são muito mais preconceituosos do que, por exemplo, os norte-americanos, né? Os americanos aceitam o exame com a maior tranquilidade. Já a gente vira e mexe, tem paciente que chega lá e fala, doutor, eu não quero que o senhor me examine. Aí eu tenho que dizer para ele que a recomendação é examinar, tem que respeitar, mas que ele não vai ter uma avaliação completa, mas ainda tem muito preconceito, Paulo. Você acha que tem muito a ver com esse perfil nosso latino de tirar muito sarro? Porque homem é terrível, né? Homem se junta, se descobre que um homem na turma fez um exame e já começa aquela brincadeira na turma. Você acha que tem a ver com isso também ou é uma questão cultural? Não, eu acho que é uma questão cultural, né? E esse comportamento mesmo já é um comportamento típico da nossa sociedade, né? E sempre tem essa brincadeira, né? E o indivíduo acha que tem medo de dor, né? A natureza do homem, ele é onipotente, onipresente numa sociedade machista como a gente vive, né? O homem acha que com ele não acontece, por isso que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Então esse conjunto de coisa acaba contribuindo para que o indivíduo não queira ir, né? E não é incomum isso. Às vezes, no câncer de próstata também tem a questão genética, ou seja, se você tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata, você dobra a chance de ter a doença. Se você tem 3 familiares, você chega a ter 50% de chance de desenvolver a doença. Olha só, se você tiver um pai e 2 irmãos com câncer de próstata, a chance de você desenvolver a doença é igual jogar uma moeda para cima ou para baixo. Então você tem que ir no médico.
E apesar disso, tem gente que não vai. que tem esse antecedente e não vai, né? Então, é medo de ter dor, né? Quando você explica que o exame retal digital, né, o toque retal, chamado, não é diferente, por exemplo, do toque vaginal, porque o toque vaginal o exame ginecológico, ele é desagradável, né? O médico tem que colocar um espectro, olhar dentro, raspar. O toque retal é uma palpação rápida, né, digital, que é um dedo, né, que demora ali 25 segundos. Menos Desconfortável do que... Não, com certeza é, né? E é indolor, né? Quando você explica para o paciente, a maioria entende. É que fica com a ideia de que vai sofrer, ou tem essa conotação sexual ou homossexual, que é uma coisa, numa sociedade machista, isso realmente, né, cria, de certa forma, um constrangimento, mas a gente precisa mudar isso, mas felizmente vem mudar. Esse dado também é interessante. Quando eu trabalho, né, eu sou um urologista dedicado, né, mais especificamente ao tratamento do câncer de próstata, né, e logicamente as consequências desse tratamento, a incontinência urinária ocupa um espaço expressivo no exercício da minha profissão. Mas quando eu comecei a trabalhar, a gente identificava 75% em 75% das vezes o câncer de próstata já avançado. Hoje nós estamos tendo o inverso, nós temos 75% dos homens com o seu câncer na sua fase inicial. É aí que eu posso intervir na doença, diminuindo a chance de incontinência, preservando a função sexual. Por isso que eu falo, fazer o exame de próstata torna ele mais homem, não ele menos homem, né? Sim. Vamos lá, então. Não, eu gostei do gancho aí, porque justamente isso, né, falando um pouquinho dessa conscientização que está acontecendo, né? Porque a gente olha, então, uma evolução grande nos exames, e o grande problema é que não é pelo que você está falando aqui para nós. A partir do momento que a pessoa está no seu consultório, você consegue contornar isso muito bem. Você explica para ela, você justifica para ela, entende, já está ouvindo de um profissional qualificado, ela entende, tudo bem, eu vou fazer. O grande problema é até a pessoa chegar em você, né? E normalmente ela não chega, né? Em alguns casos, e aí não tem quem explica e acaba ficando um pouco pior. Isso é verdade, né? Nós temos um contingente da população que às vezes não consegue ter acesso para fazer o exame. Esse é um problema, né? Mas também, eu sempre escuto essa desculpa dos pacientes: olha, porque eu fui lá no meu bairro, no posto de saúde, e disse que ia demorar 6 meses para conseguir uma consulta com o urologista, ou 1 ano que seja. Marca a sua primeira consulta, porque depois que você fizer a primeira, você entra numa rotina. Sim. O nosso sistema de saúde, ele é bem organizado. Não é perfeito, nenhum sistema é perfeito, mas ele é bem organizado. Então o indivíduo consegue fazer o seu preventivo mesmo no serviço público, né? Agora, o problema são as rodas, Paulo. Então, esse bullying, né, que existe, para alguns, muito extrovertido, não tem valor nenhum, mas para outros, muitas vezes, gera algum constrangimento. Né? E esse bullying vai além do exame e vai também para a questão na hora que você já chega no uso das roupas íntimas descartáveis, né? Então, acho que até essa inovação que a gente vê das roupas íntimas, que a Igifrau vem trazendo, né? Que vai de uma linha que é unissex, que usa tanto homem quanto mulher, depois uma linha feminina, né, que é feito especialmente, pensado especialmente na mulher, pensado, né, daquela forma, o nível da incontinência, o nível do fluxo ali, também na embalagem. A gente falou disso no primeiro podcast, mas eu acho que é importante a gente falar de novo sobre isso, né, de como até na embalagem, porque às vezes existe uma dúvida, né, doutor? Qual tipo de roupa íntima que eu vou ter que usar? Será que é a pants mesmo? É o estilo fralda? Qual que é? Eu acho que o doutor no consultório orienta melhor, né? Cada tipo de pessoa. A pants é melhor para adultos ativos, né? Que tem a movimentação, até por isso que a gente fala da liberdade, da dignidade, né? Usar camados, às vezes, é mais fácil de vestir a outra fralda, enfim. É importante isso que a Igifrau está fazendo, né? Trazendo para a gôndola do mercado algo que é para todos, assim, tem para todos os níveis ali
necessidade. A ideia da construção do produto, né, pegando um pouquinho o gancho da Gabi, é justamente porque a gente sabe que tem diversos níveis de incontinência. Pode ter uma incontinência muito mais severa, com muito mais forte, uma incontinência muito mais leve, e a gente quis construir um produto para cada público, para que eu possa usar o produto que é adequado para mim. Não tem por que usar um produto mais grosso, mais pesado, se minha incontinência é mais leve, né? Às vezes naquele momento ali, naquela parte transacional, que ele está no momento ali, um produto mais leve resolve. Então, a ideia da construção do produto da família Gifral foi justamente olhando a questão de incontinência, conforto, né? Nível de incontinência mesmo, então desde uma moderada, leve, até uma severa, uma noturna, olhando um pouco isso, porque a gente entende que mesmo a condição sendo a mesma ali, cada um pode experimentar um tipo de incontinência, um nível de incontinência diferente, né? Diferente. E às vezes ao longo do dia, ele pode fazer a opção por um dispositivo diferente, né? Então eu acho que isso é importante, você disponibilizar isso. E eu acho que muito importante também, Paulo, a orientação de quem está apresentando esse produto para o indivíduo, né? A disponibilização dos diferentes tipos para que o indivíduo possa adquirir o mais adequado. Apesar do médico falar, tem que o pessoal que vai atender esse farmácias, nos cliente nas farmácias, né? Nos lugares. Estarem treinados, mostrando que você tem essas diferentes possibilidades para o indivíduo, porque às vezes mesmo o médico ele não vai ter a percepção do que é mais adequado para a realidade do paciente. E o paciente conhecendo toda essa gama de produto, ele vai poder escolher o que é mais adequado. Interessante esse gancho, né? Porque a gente pega ali, vamos pensar numa farmácia, por exemplo, nem sempre o farmacêutico está ali com um treinamento apropriado para conhecer diferentes produtos e indicar o produto correto. Às vezes acaba indicando o produto que mais vende, mas não necessariamente o que mais vende, por exemplo, para aquela pessoa, né? Então, entender um pouquinho, até a gente trouxe, né, nessa campanha que a gente está fazendo aí, da Gifral Mais Like, Liberdade Não Tem Idade, a gente trouxe muito material de ponto de venda com orientações muito simples. Por exemplo, como é que a gente dividiu as categorias ali, as 4 categorias, né? Para ser muito fácil, eu tenho um produto para mulher, muito voltado para incontinência mais leve, um pós-parto e menstruação. E na linha que é unissex, eu tenho um produto ali para o dia a dia, principalmente atrelado ali à parte de atividade física, onde eu entendo que é uma pessoa que tem um pouco mais de controle de incontinência, uma incontinência um pouco mais leve. Um produto que serve para qualquer uma eventual incontinência um pouco mais severa, que é a Full Care, e um produto para a noite, ali quando eu quero dormir mais tranquilo e passar ali horas sem ficar trocando produto. A ideia é simplificar na comunicação do produto, na comunicação no ponto de venda, e é importante aí dos profissionais de saúde ali entender que eles precisam estar aptos ali, da mesma forma que eu indico um remédio ali para o paciente ali, porque o farmacêutico acaba ajudando muito isso, né? Sim. Por mais que tenha uma receita do médico, às vezes tem uma coisa que o farmacêutico ajuda, ele também está preparado para entender que cada paciente ali, né, ele vai usar um acompanhamento descartável para cada momento. Então é importante isso aí, até é uma coisa legal a gente entender e trabalhar isso aí com o time aí, principalmente com o pessoal no ponto de venda, nas farmácias e supermercados. Que é o principal, né? E existe também a forma de abordagem, né? Porque às vezes você tem vergonha de chegar Normalmente. no lugar ali, e aí você vai procurar, como é que você vai falar, como é que você vai chegar naquilo, meu Deus, mas eu vou chegar no caixa com aquilo ali, já vamos ver, será que é pra mim, se não é, né? E existe muito essa vergonha, esse tabu. Eu acho que o importante a gente trazer esses assuntos à tona é isso. Não tem problema, tá? Muita gente usa... Ó, o doutor falando ali dos índices, né? Até de incontinência, eles são grandes, né? Principalmente das mulheres. É mais de 50%, né, doutor? 45%. 45%, 40 anos de idade, mas é muita gente. É muito, é quase 50%. Lógico, à medida que a idade aumenta, esses índices vão aumentando também. Então, a gente pega esse preconceito na hora da compra, né? É igual a gente olhar um absorvente feminino há 30 anos atrás, 20 anos atrás, um absurdo, né? você... A mulher tinha vergonha de comprar isso aí lá atrás. Um homem comprar um absorvente para mulher era impossível, ele não faria isso, né? Então a gente precisa trazer. Hoje o absorvente é normal, a mulher pega, ela carrega na bolsa, tá tudo bem. Ainda bem, né? E tem que ser assim, tem que ser natural. A menstruação faz parte da mulher, né? Igual a incontinência eventualmente pode fazer parte do dia a dia. Do momento da pessoa, né? Sim. Desmistificar isso, saber que isso pode fazer parte durante aquele período. Talvez seja definitivo, mas pode não ser definitivo. Mas o fato é que naquele momento ela está incontinente e naquele momento ela tem um produto que possa atendê-la de forma adequada. Eu acho que esse é o ponto-chave da história. Mas esse ponto aí é muito bacana até porque a comunicação de ponto de venda, né? Às vezes o farmacêutico deixa esse produto escondido lá no fundo
E a pessoa às vezes... E vai acontecer, por mais que a gente faça trabalho, o que a gente quer fazer é trazer isso uma naturalidade ali pra pessoa tratar, a gente sabe que não é simples pra quem tem a condição de falar, não é normal, né? Pra quem é o que você falou, pra quem tem é único, é só eu tenho. Então, às vezes você chega num lugar, tá escondido, você tem que chamar o cara, perguntar onde você tem ali uma fralda, uma roupa íntima descartável. Em outros lugares não, já deixa a exposição muito fácil, porque se eu puder chegar num lugar, pegar, colocar embaixo do braço e sair, é muito mais simples, né? Mais simples. Então até isso pro pessoal aí de farmácia, supermercados, se a gente deixa isso muito mais fácil pro consumidor, ele vai se sentir muito melhor na compra, né? Porque, claro, ele não quer chegar no farmacêutico e falar, oi, tudo bem, eu tô com incontinência urinária, nível severo, qual produto você me indica? Não vai acontecer tão simples isso, né? Então se a gente facilita isso, né? Porque é diferente, por exemplo, uma mulher pós-parto. O pós-parto para a mulher é uma fase muito bacana, que ela tá tendo um filho. Claro, bacana que eu falo assim, não o momento, mas a circunstância. Sim, o filho acabou, então tá tudo bem, né? Tá todo mundo feliz É ali diferente naquele de uma momento. incontinência. Então, se a gente consegue trazer isso de uma maneira que o consumidor seja muito simples e fácil na compra, na comunicação do produto, para que ele consiga comprar o produto numa velocidade que ele não fique ali naquele momento com algum tipo de vergonha. Acho que é legal isso aí pra gente falar aí com o ponto de venda, né? Bom, e a gente... Olha que interessante, né? A gente começa nessa conversa a observar certas circunstâncias. Vê que até às vezes o ponto de venda tem algum grau de discriminação que esconde o produto, né? E aí o indivíduo vai se sentir mais, de certa forma, discriminado, constrangido por aqui. A partir da hora que você trata que é natural, que aquilo é por um período da vida, né? Porque ainda que ela tenha uma incontinência que seja pro resto da vida dela, que ela tenha lá 50, 60 ou 70 anos, mas ela viveu a vida inteira sem incontinência. Então, durante um período, ela tem que ser muito bem acolhida nesse momento, né? E que isso, muitas vezes, vai ser natural aquele momento de vida, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, como eu estava falando ainda há pouco do câncer de próstata. Nós temos que tratar isso como uma coisa natural, né? Para minimizar o sofrimento do próximo, né? É isso, um bate-papo muito bacana. Fico muito feliz de receber, né, o doutor Horácio aqui com a gente. O Paulo, que está também, né, junto nesse projeto, que trouxe essa tecnologia também. Eu acho que o mais importante, né, é a gente pensar no futuro. E eu acho que a Eurofrau, cada vez que lança um produto novo, né, um produto, está pensando no futuro, né? Então, muito obrigado vocês dois por esse bate-papo rico em informação, né? Também em prevenção para o pessoal de casa. Obrigada, doutora Horácio. Obrigado, Gabi. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Horácio. Obrigado, Gabi. Acho que a ideia disso tudo caminhou muito nessa linha de deixar as pessoas mais confortáveis em falar sobre isso. E assim, acho que está muito claro para todos nós, né? Procure ajuda o quanto antes, faça os exames anuais conforme tem que ser feito. A mulher tem um acompanhamento melhor, como você comentou, já está acostumada. O homem ainda tem muito preconceito e a gente precisa quebrar isso aí, né? Para que a gente consiga ter uma qualidade de vida maior e viver, quem sabe, igual as mulheres, né? E é isso que essa parceria Igifrau mais Lacra nasce exatamente para isso, né? Para a gente criar produtos mais atrativos, mais confortáveis e para a gente poder falar disso aqui. Uma mesa vai para a internet. Então, vocês que estão acompanhando a gente, muito obrigada que acompanharam a gente até agora. Nós esperamos vocês aí no próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, doutor Horácio. Obrigada, Eurofrau. E a gente volta, tá? Daqui a pouco tem mais conversa, mais assunto para vocês. Tchau.